Segundo e último episódio de School Trip, Join a Group I'm Not Close To. E agora sim, gente, chegou a hora de se despedir do Atarai, do Ryoki. E eu acho que raramente fazem episódio especial de uma maneira tão simples, mas tão boa. Os últimos 2 episódios especiais foram literalmente o epílogo, sabe? Não contou nenhuma história nova, só teve mais momentos do casal, como é que é a dinâmica entre o Atarai e Ryoki como namorados. No primeiro episódio especial, a gente teve toda aquela coisa de mudança de turma, que eles não ficaram juntos, que fizeram a brincadeira do poke, e daí o Ryoki ficou, literalmente não passava nem o Wi-Fi de tão assustado que ele ficou quando viu o Atarai. E aí no final, naquele episódio, tivemos uns beijos tão lindos que as perninhas do Ryoki até perderam as forças. No final do episódio, teve aquela coisa que tava vindo a tormenta, o tufão. E nesse episódio de hoje, continuamos a história e o Atarai foi pra casa do Ryoki. E quando ele foi pra casa do Ryoki, a mãe do Ryoki, muito obrigado, mãe do Ryoki, tinha o convidado pra passar a noite, entendeu? Dormisse lá, porque é perigoso sair no tufão e voltar. Era mais fácil que ele ficasse lá com o Ryoki e com a família dele. Então o Atarai aceitou e foi bonito porque assim, ó, nesse episódio deu pra notar que o Atarai conseguiu até conquistar a mãe do Ryoki. Porque eles estavam conversando, enquanto isso o Ryoki estava no banho, e o Atarai conversando com a mãe dele, e aí eles trocando figurinha. E quando eles ficam juntos no quarto, muita gente achou que nesse episódio ia ter altas cenas NC. E não, teve 2 beijos, mas mostrou que para ter cena de intimidade, uma cena assim que mostre quão conectado o casal é, não precisa muito. Não precisa de trocentos metros de língua ou de ângulo de câmera para mostrar uma pentada violenta. Não precisa de nada disso. A maneira que eles conversaram no final do episódio, o Atarai explicando pro Ryoki quando ele se apaixonou, por que ele se apaixonou, como é que funcionou, e o Ryoki não contando pro Atarai tipo, o lado dele, mas na narração o Ryoki conta, tipo, admite como se fosse um pensamento ou uma conversa com o público, dizendo que gostou de tudo no Atarai, que ele adora o lado fofo do Atarai, mas da mesma maneira ele adora o lado sério, o lado adulto, o lado ciumento, que tudo no Atarai é tipo apaixonante. E ele não falou isso pro Atarai. O Ryoki, nessa cena, tá numa guerra de fazer cosquinha, mas que é interessante o contraste, porque é uma cena fofa, tipo, tu tá assistindo uma coisa fofa, mas tu tá escutando declarações vindas do Ryoki. E o Ryoki, durante toda a série, ele não foi a pessoa mais expressiva em relação a sentimentos. Então, escutar do próprio Ryoki a maneira que ele se sente em relação ao Atarai foi, assim, surpreendente. Mas esse foi o final do episódio. Eu acho que essa série juntou tudo aquilo de bom que tem no mundo BL. E, de uma maneira ou de outra, excluiu tudo aquilo que cansa. Então, não teve ex-problemática, não teve problemas, tipo, mal entendidos que durassem mais do que 20 minutos, não teve drama de família proibindo, não teve nada disso. Foi literalmente, a descrição de coming of age, que é tipo de amadurecimento, de crescimento, foi isso. Foi a jornada do Atarai tentando se tornar amigo do Ryoki e
no momento que ele consegue se aproximar do Hyoki, ele se encanta, ele se apaixona. Agora que já dá pra falar sobre a novel em si, na novel, o momento que isso acontece na cabeça do Atarai é quando eles estão naquele carrossel e ele fala, eu já contei isso pra vocês antes, e ele fala que quando o Hyoki tira a foto, o Atarai fala, não tira da câmera de trás porque ela nunca me ajuda nas fotos, sempre fica horrível. E aí o Hyoki fala, não, tu fica lindo de qualquer forma. E ele tira uma foto e guarda o celular. Nisso, o Atarai lembra da ex, que ficava tentando tirar 1001 fotos, fazendo 1001 poses, antes de colocar o filtro, antes de, sabe, de editar tudo, porque ela queria uma foto perfeita para conseguir engajamento no Instagram. E aí ele pega e pensa, nossa, se tivesse pelo menos uma versão feminina do Hyoki, ele é tudo aquilo que eu esperava numa pessoa, que eu desejava num parceiro. E, ai, se existisse uma guria, aí ele, eu não preciso que exista uma guria que nem o Hyoki. O Hyoki é o Hyoki, ele é original, tipo, por que eu preciso de alguém com as mesmas características se o original tá aqui? E aí que começa a cair a ficha do Atarai de que, sim, ele tá apaixonado pelo Hyoki, não quer mais só amizade, ele quer algo mais, agora ele entende porque ele sente ciúmes, ele sentiu ciúmes até da criança que se perdeu no parque. Quando a criança vai embora, ela dá um abraço na perna do Hyoki, e o Hyoki dá um abraço na criança, e ele fica com ciúmes, pensando, eu que ajudei também, por que eu não tô recebendo um abraço? E aí, logo em seguida, ele pensa, eu tô com ciúmes de uma criança de 3 anos, eu não acredito nisso. Então, é uma coisa assim, que mostra quão genuíno e puro o relacionamento dos dois é. E que a comunicação não foi, nunca foi um problema, porque o Atarai sempre foi muito honesto com os sentimentos e o Hyoki, mesmo com a timidez e tudo mais, nunca deixou de falar as coisas. Então é uma coisa assim, ó. A série foi perfeita. Eu esperava, claro, que. Ah, cara, que tivesse mais uns 40 episódios, mas eu sei que não. Então, é assim, a gente teve o brinde, a gente teve os episódios especiais. Eu não sei se já saiu no fansub brasileiro, o segundo, o primeiro já. E foi perfeito, foi perfeito. Claro, o elenco completo não apareceu. Os amigos do Atarai não apareceram, apareceram nesse episódio por meio de foto, com fotos como se eles estivessem mandando fotos da época da viagem, que obviamente é fotos de bastidores, mas, né, não vamos ficar também analisando tudo. E foi assim, foi bárbaro, gente, foi bárbaro, foi bárbaro. O episódio de hoje teve menos de 17 minutos, mas foi suficiente. E School Trip, Join a Group, I'm Not Close To vai deixar muita saudade. Eu acho que essa série, Ball Boy Tactics e Punch Triangle são as séries que eu mais vou ficar repetindo para me sentir melhor. Quando o dia estiver meio merda, assim, eu sei que o Hyoki e o Atarai e o Sujitani e os amigos do Atarai, o Morisaki, o Nakasato, o Rota, que eles todos vão estar prontos para melhorar meu dia com algum episódio avulso, assim, nem precisa reassistir em ordem. Então, série conforto 100%. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, que droga, né? Terminou. Eu sei, eu também tô me sentindo assim. E quem não assistiu o episódio especial de hoje, já tem em inglês, mas o Gatinho daqui a pouco deve lançar, porque quem lançou primeiro em português o primeiro episódio foi o Gatinho. Demora um pouco, gente, porque é um episódio comprado, que tem que ter toda a tradução, não sei do que, traduz para o inglês, para traduzir para o português, não sei do que, botar legenda, isso e aquilo. Então tem uma demora, mas vai valer a espera necessária. O episódio foi muito bom. E não digo por vários eventos, mas sim pela conversa que os dois tiveram e a honestidade e a explicação de
como nasceu o sentimento entre os dois e o que um pensa do outro e o que um sente pelo outro. O Ryoki dessa vez fala primeiro, eu te amo. E eu achei muito fofo. E essa série vai deixar muita saudade. E quem assistiu o episódio especial de hoje, né, o segundo, o que acharam? O que vocês acharam desse presente que nos deram de 2 episódios extras? Vocês acham que complementou mesmo a série ou deveria ter acabado tudo no 10º episódio e deu? Vocês gostaram desses 2 episódios especiais? Vamos trocando umas ideias aqui nos comentários. Agora sim, acabou o nosso bate-papo sobre School Trip. Mas dá pra conversar depois sobre as novels, então não se preocupem. Só que a série, até que anunciem uma segunda temporada, caso anunciem, a gente termina esse ciclo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado e conversado sobre ela durante essas 12 semanas, né, contando os episódios especiais. Eu amei, do começo ao fim, e foi muito massa o bate-papo com vocês, tanto nos comentários quanto no privado. Vamos para a próxima série logo, que eu tô naquela, já começando a abstinência de School Trip, mas vamos falar sobre esse final de série extra, né? Esse final de episódios especiais aqui nos comentários. Vamos fazer um bate-papo sobre quão perfeita foi essa série, a saudade que o Morisaki, o Ryoki, o Atarai, o Nakasato, o Rota, o Sujitami vão deixar no nosso coração. Até a Ana vai dar saudade, porque ela não tinha filtro. Vamos conversando sobre isso aqui nos comentários e vejo vocês na próxima.